Bom, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo. Agora nós iremos falar sobre os poderes e deveres do administrador público e do poder de polícia, dentre outros conceitos. São deveres do administrador público, de acordo com a doutrina: poder-dever de agir, o poder administrativo conferido à administração pública para atingir o fim público representa um dever de agir e uma obrigação do administrador público de atuar em benefício da coletividade, seus indivíduos. E tal poder é irrenunciável e devem ser executados pelo titular e obrigatório. O que isso quer dizer? O administrador, no âmbito municipal, que fica mais próximo da nossa realidade, um administrador, seja o prefeito, por exemplo, se depara com uma calamidade pública no município, falta de abastecimento de água, ele simplesmente não pode se eximir de praticar um ato para melhorar a situação daquela população. Ele não pode se negar a prestar direitos básicos para a população ali inserida. Ele é obrigado a agir em situações como essa, por exemplo. Dever de eficiência é a necessidade de tornar a atuação do administrador público mais célere, coordenado e eficiente, ou seja, é o dever de boa administração. Ele deve ser eficiente, ele deve administrar de forma efetiva a função que lhe foi atribuída. Dever de probidade. Exige que a atuação do administrador público seja em consonância com os princípios da moralidade e honestidade administrativa, sob pena de serem aplicadas sanções administrativas, penais e políticas. Dever de prestar contas. Constitui um dever inerente do administrador público a prestação de contas referente à gestão dos bens e interesse da coletividade. Ou seja, o administrador, muitas vezes, ele tem acesso a demandas vultuosas de bens públicos, de dinheiro público, e ele deve prestar conta para a população de como está sendo usado esse dinheiro da população, né? Como está sendo usado e qual a finalidade do uso desses valores. Se isso, de certa forma, está contribuindo para a evolução daquele lugar, seja ela educacional, seja ela financeira, seja ela social, né? Poderes do administrador público. Os poderes constituem um instrumento que é utilizado pela administração pública para cumprir as suas finalidades. São os principais poderes administrativos. Ou seja, os poderes do administrador público são os mesmos poderes da administração pública em si. Porque a administração pública ela é representada pelo administrador público, que é aquele agente que está incorporado nas funções que são atribuídas pela administração pública. Poder vinculado é o poder que tem a administração pública para praticar certos atos em que é mínima ou inexistente sua liberdade de atuação. Poder discricionário é aquele em que a administração pública possui uma razoável liberdade, sempre nos princípios, nos limites da lei, de atuação, agindo de acordo com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Poder hierárquico caracteriza pela existência de grau de subordinação entre os diversos órgãos e também de agentes do executivo. A distribuição de funções de seus órgãos, que ordena e revê a atuação de seus agentes, estabelece a relação de subordinação entre os servidores públicos e do seu quadro pessoal. O poder de regulamentar ele é conferido aos chefes do executivo. Quem são os chefes do executivo, pessoal? O chefe do executivo, no âmbito municipal, é o prefeito. No âmbito estadual, governador do estado, e no âmbito da União Federal é o presidente da República. Tudo bem? Esse poder é conferido a esses chefes do executivo para expedir decretos e regulamentos e decorre de competência diretamente constitucional. Um exemplo desse poder de regulamentar é a situação que hoje estamos vivendo com a Covid-19. Corriqueiramente, com essa situação de calamidade pública que o mundo está passando, na nossa legislação brasileira,
é legal o governador, por exemplo, atribuir decretos em âmbito estadual em relação à abertura ou lockdown, né, que é fechar estabelecimentos a partir de determinado horário, para que haja diminuição de infecção da população em relação ao Covid-19. Esse poder regulamentar do governador, ele pode surgir sempre que haja necessidade de proteger de alguma forma a população ou de solucionar algum problema. E eles quase sempre são temporários. Poder disciplinar está diretamente relacionado com o poder hierárquico e é a faculdade que a administração pública possui de punir as infrações funcionais de seus administradores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Poderes instrumentais de classificação. Liberdade de atuação, ela é atribuída ao poder vinculado e discricionário, sem margem de liberdade, adstrito às regras e ato regrado. O poder discricionário, ele tem margem de liberdade, que é a opção, né? Conveniência e oportunidade. Ordenamento da administração pública. Poder hierárquico, ele tem atuação subordinada interna, escalonamento e ordenação. Poder disciplinar e poder regulamentar, ele tem faculdade punitiva e capacidade de explicitar a lei. Poder disciplinar, como já foi estudado, ele tem a faculdade punitiva, né? A administração ela pode punir os seus administrados nos limites da jurisdição. Agora, o poder regulamentar, ele tem capacidade de explicitar a lei. Eles podem editar leis de formas atípicas. Contenção de direitos individuais, que é o poder de polícia. A limitação ao direito individual do interesse público. O poder de polícia, pessoal, vai ser estudado para a gente agora. E é interessante que vocês prestem bem atenção na explicação, porque ele está bem presente nas nossas atividades. É o instrumento que a administração pública utiliza para proteger e promover o interesse público. Possui como fundamento legal o artigo 78 do CTN, que é o Código Tributário Nacional. E também se apoia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Os atos praticados no exercício do poder de polícia podem ser preventivos, repressivos ou finalizatórios. Os preventivos, eles são atos normativos ou abstratos que se destinam a impedir danos ao interesse público. Repressivo é aquele que visa cessar o dano ao interesse público. O finalizatório é o ato material ou concreto que se destina a impedir o dano ao interesse público. Possui como fim a proteção à coletividade, o objeto e objetiva tudo que possa causar risco. Sua competência está diretamente relacionada à atividade típica do Estado, o poder de polícia, e só pode ser exercida pela administração pública direta ou autarquia. O que seria então, pessoal, o uso e abuso do poder? Na definição de Eli Lopes Meireles, que é um autor bastante presente em citações na apostila de vocês, o abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para aplicar o ato, ultrapasse os limites das suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas. Assim, o abuso de poder, ele é um gênero que possui duas modalidades, excesso de poder ou desvio de finalidade. O excesso de poder, ele diz respeito à competência, e o desvio de poder, finalidade. O que isso quer dizer? Toda vez que o administrador público ele se excede na aplicação desse poder de polícia, ele está cometendo um excesso de poder. Toda vez que ele se desvia da finalidade, quando ele usa o poder de polícia para atingir finalidade diversa do que ela realmente é usada, ele está praticando o chamado desvio de poder, porque ele está se desviando da finalidade. O uso do poder é a prerrogativa da autoridade, mas o poder há de ser usado normalmente, sem abuso.
Usar normalmente do poder é empregá-lo segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as exigências do interesse público. O poder é confiado ao administrador público para ser usado em benefício da coletividade administrativa, mas usados nos justos limites e com o bem-estar social exigir. O abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas. Abuso de poder, pessoal, ele é sempre uma ilegalidade invalidadora do ato que contém. O abuso de poder, ele pode tanto revestir a forma comissiva como a omissiva, porque ambas são capazes de afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado. O que isso quer dizer? Ela pode revestir a forma comissiva, ou seja, o abuso de poder, ele pode ser de forma excessiva e que seja praticada por mais de um administrador, e a forma omissiva é o fato de o administrador ser obrigado a praticar determinado ato para retirar algum tipo de risco da sociedade, ele simplesmente se omite e deixa de praticar suas funções. O excesso de poder é quando o administrador, como eu acabei de explicar, ele usa dos seus poderes que foram atribuídos a ele de forma excessiva, né, desrespeitando os administrados, usando das suas funções para se sentir superior em relação aos administrados ou até mesmo aos seus subordinados hierárquicos, que são aqueles agentes administrativos que são inferiores de forma hierárquica a ele. E o desvio de finalidade é, por exemplo, quando o chefe do executivo ele abusa do poder, desviando da finalidade que aquele ato deveria seguir. Ou seja, o ato ele deveria ser praticado para uma finalidade, mas ele usa daquele ato para atingir outra finalidade, que, como é conhecido, a corrupção, por exemplo. O chefe do executivo, alguns chefes do executivo, sem generalizar, eles às vezes usam da sua função pública, do seu poder público, para exercer atos visando uma remuneração, por exemplo, receber algum tipo de propina para realizar um determinado ato. Omissão da administração, ela pode representar uma aprovação ou rejeição da pretensão do administrado. Foi como eu falei, o administrador, ele tem a obrigação de praticar o ato, mas ele se omite e deixa a população, o interesse coletivo na mão, de forma a não cumprir com suas funções. Aí eu trouxe aqui esse quadrinho que resume os poderes administrativos de forma que vocês possam memorizar melhor. Poderes administrativos, eles são instrumentos que a administração pública pode utilizar para cumprir suas finalidades. São prerrogativas juridicamente concedidas aos agentes administrativos para que o Estado alcance seus fins. Basicamente, existem 6 poderes administrativos. Veja quais são eles. Distinção entre poderes administrativos e poderes políticos. Entidades políticas. São os próprios entes federativos compondo a denominada administração direta. Detêm uma parcela do poder político e são regidas pelo direito constitucional. Já as entidades administrativas, elas são entidades que compõem a administração indireta, são vinculadas às entidades políticas e regidas pelo direito administrativo. Temos aí, pessoal, a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. O poder de polícia refere-se à administrativa, que difere da polícia judiciária. Polícia administrativa, ela é composta por diversos órgãos administrativos, ela incide sobre bens, direitos ou atividades. O exemplo, polícia alfandegária,
ao apreender um bem fora da lei. Empresário que não cumpre corretamente com as normas para a sua empresa e passa a exercer irregularmente a atividade econômica, podendo ser multado. A atividade de comercializar comida fora das normas de higiene e saúde. Elas são ilícitos administrativos, né, elas podem ser reprimidas por esses agentes administrativos e elas têm caráter meramente preventivo, ou seja, eles têm a finalidade de prevenir que a sociedade ela seja lesada com esses atos praticados pelos administrados de forma diverso à jurisdição. Polícia Judiciária. Polícia Cooperativa, Cooperações Civis e Militares, a Polícia Civil e Militar, que é a polícia que a gente conhece, né? Polícia Judiciária. Incide sobre pessoas, exemplo, alguém alvo de um crime ou alguém que cometeu um crime. Elas são responsáveis para combater o ilícito penal e têm caráter repressivo, ou seja, eles tiram a liberdade de uma pessoa, por exemplo, que tenha tirado a vida de outrem. Esse é um caráter repressivo da Polícia Judiciária. Pessoal, o objetivo do poder de polícia administrativa não é eliminar direitos individuais. Portanto, existem alguns paradigmas, ou seja, um padrão a ser seguido. O Estado ele deve atuar sempre com necessidade, proporcionalidade e eficácia, o que diz respeito a não agir com abuso de poder. Eles devem agir sempre. A medida do poder de polícia deve ser realizada com o fim de evitar ameaças ao interesse público. Proporcionalidade, deve haver equivalência entre limitação do direito individual e a prevenção. E eficácia, a medida adotada deve ser cabível para evitar o dano ao interesse coletivo. O crime de prevaricação, ele está previsto no artigo 319 do Código Penal brasileiro. O que seria prevaricação? É retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Nota-se que o servidor público ele deve tratar todos com igualdade, não importando seus afetos e desafetos. A impessoalidade é um dos princípios previstos expressamente na Constituição Federal. Ele deve atuar sempre com olhos voltados para o bem comum, não podendo utilizar os poderes que lhe foram conferidos a fim de prejudicar aqueles que não lhe são muito caros, né? Ou mesmo beneficiar os que são próximos. Agir de maneira impessoal, não permitindo que seus sentimentos se sobreponham aos interesses da própria administração pública. Todos têm direito de ser tratados isonicamente, não importando sejam pessoas cultas ou ilustres, ou mesmo ignorantes e ou desconhecidas. Tenham amizade ou conflitos pessoais com algum funcionário público. Ou seja, o administrador público ele tem que ter consciência de que ele não é uma pessoa particular na função cumprindo suas funções. Ele deve sempre agir como se ele fosse o órgão incorporado nele. Ele não pode tratar de forma desigual alguém que ele não tenha uma boa relação pessoal, um inimigo, digamos assim, em benefício de alguém que ele goste mais. Ou ele não pode usar do seu poder administrativo para poder ganhar privilégios para os seus, né? Para os seus amigos, para os seus familiares ou até mesmo para si mesmo. Porque aquela função é um direito que foi imposto pela sociedade a ele. Ele não pode usar de um poder que seria do Estado em prol de si mesmo e da sua família, ou de amigos, ou até mesmo para prejudicar alguém. O crime de prevaricação, o agente público deve estar no pleno exercício das suas funções e deve agir de maneira contrária à lei, devendo ainda ser caracterizado que o servidor praticou aquele ato com a finalidade de satisfazer interesse material
patrimonial ou moral. É importante salientar também que devem ser preenchidos os elementos do tipo penal para que seja caracterizado o crime, pois aquele que incorrer em falsa comunicação de crime também poderá responder conforme artigo 340 do Código Penal ou ainda pelo crime de calúnia, conforme artigo 138 do Código Penal brasileiro. Nesse último slide está meu e-mail, meu contato no WhatsApp. Caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu responderei assim que possível. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada.